Muito bom, estamos na prova da Unifesp 2026, agora estamos em Física 12, questão. Uma proveta de vidro está completamente cheia de determinado líquido, ambos a temperatura de 15 graus Celsius, como mostra a figura 1. Temperatura na qual a capacidade da proveta é de 500 centímetros cúbicos. Esse sistema é aquecido e quando a temperatura atinge 75 graus Celsius, a proveta permanece completamente cheia, porém com 6 centímetros cúbicos do líquido transbordam devido à dilatação térmica sofrida por ele e também pela proveta, como mostra a figura 2. Beleza? Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 27 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro em Kelvin a menos 1 e Fahrenheit a menos 1. Bom, gente, para executar esta questão, vamos lembrar que a variação do volume é dada por um volume inicial, gama, e variação de temperatura. Essa variação de temperatura está em graus Celsius, segundo a informação do texto. E nós vimos essa variação pelo texto, que é de 75 e 15 graus Celsius. Então a variação de temperatura é de 60 graus Celsius. Existem algumas relações, como a variação em graus Celsius ser a mesma variação em Kelvin, visto que é só uma relação do tipo temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em graus Celsius. Você só acrescenta um valor. Se você variar, a variação vai cancelar essa diferença entre as temperaturas. Então a variação não tem diferença de Kelvin e Celsius, o que já nos garante a resposta de um parâmetro. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro seria 27, 10 a menos 6, Kelvin a menos 1. E, no caso da temperatura, quando ela muda para Fahrenheit, tem uma relação. Já não posso dizer que é igual. Então, a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit sobre 9. Como nós temos a variação de temperatura em Celsius, eu vou colocá-la aqui. Você tem 60 sobre 5, é a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Essa variação de temperatura em Fahrenheit dá 108 graus Fahrenheit. E, só para a gente não passar comendo bola aqui, é isso mesmo, né? E aí, quando você coloca os dados agora nessa fórmula, vai ter uma variação, correto? Essa variação, ela teve essa resposta do gama. Temos uma variação volumétrica que, para facilitar a sua vida e seu entendimento, vamos calculá-la, porque a ideia para achar esse gama em termos de Fahrenheit parte do pressuposto que eu tenho todos os dados. Então, vamos executar isso. Ó. A variação, primeiro aqui, me interessa, sabendo que começa com 500, 27, 10 a menos 6 e a variação de 60 graus Celsius. Então a variação de volume que essa proveta sofre vai dar de 0,81, gente, 0,81 centímetros cúbicos. Agora eu vou reaplicar essa mesma ideia, variação de volume, volume inicial, gama e variação de temperatura, mas com os dados agora da variação em Fahrenheit. 0,81, 500, um gama do vidro e aqui 108. Assim eu chego a um gama do vidro, que seria 0,81 dividido por 500 dividido por 108, que vai dar 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Fahrenheit a menos 1. Então essa seria a forma, creio eu, a mais fácil de entender como chegar nesse valor do gama. Agora, existe uma outra opção que seria, ao invés de colocar 60 graus Celsius, você fazer uma análise dimensional desse coeficiente. Ele é 2,27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou seja, 1 grau Celsius, que está aqui embaixo, certo? Menos 1 indica que está dividindo.
Se colocássemos aqui nesta equação que a variação de temperatura foi de 1 grau Celsius, nós chegaríamos a uma temperatura de Fahrenheit de 9/5, 9 sobre 5, que dá 1,8. Esse é um termo que às vezes aparece por aí afora, ou seja, 1 grau Celsius, a variação de 1 grau Celsius, né, é igual a 1,8 graus Fahrenheit. Isso em termos de variação, né? Portanto, eu poderia colocar esse valor ali embaixo, substituindo de fato, escrevendo 2710 a menos 6 dividido por 1,8. Isso chegaria na mesma resposta que a gente chegou aqui. Então essa seria uma outra observação pertinente com relação à variação de temperatura, ok? Mas eu creio que esse método de jogar na fórmula fica um pouco mais evidente, mais claro. Nada errado com as duas metodologias. Na letra B agora ele quer o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Bom, com as contas que a gente já fez, deu para notar que o vidro tinha 500 centímetros cúbicos e que no final dessa história ele aumentou para 581 centímetros cúbicos. Essa variação também o líquido sofreu, acrescentado ainda desses 6. Então o volume final, no caso do líquido, é 500 mais a variação do vidro, mais a própria variação externa de transbordamento. Portanto, um volume final de 506,81 centímetros cúbicos, sendo que o volume inicial do nosso vidro, do líquido, era de 500. Conclusão: variação de volume, volume inicial, gama do líquido, variação de temperatura, você tem uma variação de 6,81 com 500 no início, um gama do líquido e a variação de temperatura em graus Celsius. Assim chegando, portanto, ao valor 6,81 dividido por 500 e dividido por 60. 2,27, 10 a quarta negativo, graus Celsius a menos 1. Esse seria o coeficiente de dilatação volumétrico, então, do líquido. É questão complicadinha, porque demanda essa análise dimensional do coeficiente aqui de dilatação volumétrica do vidro. Né? Esse pedaço aqui dessa questão está razoavelmente complicadinho, mas isso aqui, a letra B é bem clássica, gente, para física, quando o assunto é dilatação.